Bom dia, professores. Estamos realizando uma atividade, né? Vejo que vocês estão analisando aí o gráfico, né, da segunda avaliação diagnóstica e fazendo essa relação com os escritores que originaram esse gráfico. É importante a gente nós atentarmos para a questão do que é o descritor, já que faremos a análise dos gráficos, do que está apresentado nos gráficos, com os descritores que originaram, e nós percebemos que foram 10 descritores, né, que foram diagnosticados na última avaliação diagnóstica, na segunda avaliação diagnóstica, e por eles nós percebemos os índices que esses descritores tiveram, né, por meio aí do gráfico apresentado. Mas para nós compreendermos isso e fazermos essa análise, nós precisamos entender primeiro o que é descritor, né? Vamos entender então um pouco sobre essa questão dos descritores, ok? O que é o descritor? O descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvida pelo aluno e que traduzem certas competências e habilidades. Ou seja, o descritor tem a função de diagnosticar as habilidades, né, e competências que são e que estão construídas nos alunos, que foram desenvolvidas e construídas no educando no decorrer do seu processo educacional. Ok? Então, nós entendemos o seguinte: o descritor, ele indica a habilidade geral que se espera dos alunos. Quando nós trabalhamos o nosso currículo referência, e aí, pelo currículo referência, nós temos as expectativas de aprendizagem. Nesse trabalho de hoje, no curso, você vai perceber, nós perceberemos que as expectativas de aprendizagem, elas são amplas, né? São abertas. Nelas estão contidas vários descritores, né? E nela contém também várias habilidades que devam ser construídas e desenvolvidas nos educandos. Contudo, quando chega a avaliação diagnóstica, ou uma avaliação externa que usa os descritores, né, como instrumento, o descritor ele vem para avaliar e para diagnosticar uma única habilidade, né, e que nesse caso chamamos de habilidade geral, que o educando já deve ter construído em si. Então o descritor serve para diagnosticar essa habilidade específica. Um outro ponto fundamental da questão do descritor é que ele constitui a referência para a seleção dos itens que devem compor uma prova de avaliação. Eu não sei se você já percebeu em outras formações, quando nós trabalhamos com relação aos itens e descritores, você percebe que o item ele é muito seco, ele é objetivo, ele é claro. Enquanto que uma questão que você trabalha em sala de aula, ele já requer outros conhecimentos do educando. O educando, quando você lança uma questão para ele em sala de aula, ele exige dele vários conhecimentos na resolução. Já o item já requer apenas um conhecimento, ou seja, uma habilidade. Já requer apenas, ele quer focar o conhecimento de uma única habilidade que está construída ali no educando. Bom, os descritores estão presentes aonde? Você já viu no início do curso que eles estão presentes na nossa matriz de referência, né? No ensino médio, o conjunto de descritores no ensino médio são 35 descritores, né? Eles estão aí presentes na matriz de referência, distribuído nos 4 eixos temáticos, né? Nos nossos 4 eixos temáticos. A matemática possui seus 4 eixos aí na questão tanto do ensino médio quanto do fundamental. E quais são esses eixos? Espaço e forma, grandezas e medidas, números de operações, tratamento da informação. Enfim, os descritores, os 35 descritores, estão então distribuídos nos 4 eixos que estão presentes na nossa matriz de referência. Vamos pegar como exemplo aqui a nossa matriz a do SAEGO, que é a mesma do SAEB, né, nos quais os descritores estão presentes. Espaço e forma, vocês estão vendo aí. Espaço e forma possui 10 descritores. Estão aí contidos dentro da nossa matriz de referência, espaço e forma, 10 descritores. Grandezas e medidas é o nosso segundo eixo. Contém dentro da matriz de referência para o ensino médio 3 descritores. Já números e operações contém 20 descritores. 20. Aí estão os 10 primeiros,
né, descritores, e agora os 10 restantes. Esses 10 com o anterior somam-se 20 descritores dentro desse eixo números de operações. E aí conclui-se então a nossa matriz do Saego com o quarto eixo, que é o tratamento de informação, contendo 2 descritores. Assim então está o nosso conjunto, né, do Saego, que é a nossa matriz de referência. E aqui então nós apresentamos um resumo, né, um quadro resumo que dá para nós percebermos de uma forma geral, ter uma visão geral da nossa matriz de referência aí dos descritores. Tema 1, que é o mesmo que eixo, né? É o mesmo que os nossos eixos, tá? Espaço e forma, com os seus 10 descritores. O tema 2, grandeza e medida, com os seus 3 descritores. O tema 3, que é o eixo 3, números e operações, com os seus 20 descritores. E o tema 4, tratamento da informação, com seus 2 descritores. Muito bem. É importante que nós percebamos e que nós, no decorrer desse curso, nós estaremos, então, aprendendo e compreendendo a amplitude do descritor. Isso precisa estar bem claro para nós, e é essa uma das razões que nós estamos aí junto nesse curso, compreendendo a amplitude dos descritores. Eu preciso também desenvolver a leitura e interpretação dos mesmos. Eu preciso compreender, saber fazer a leitura do descritor e interpretar, né? Como que eu faço isso, como que eu analiso a questão do descritor, como que eu faço essa leitura dele. E depois eu ainda vou ter ainda necessito identificar a habilidade que nele o descritor está requerendo, ou seja, identificar a habilidade requerida no descritor. O que ele está buscando? Qual a habilidade que ele procura no educando? Todas as vezes que tivermos uma avaliação diagnóstica através do item, né, o item vai buscar aquilo que o descritor está pedindo. Qual a habilidade que está contida ali no descritor e que o item está colocando para o aluno resolver e aí automaticamente ser diagnosticado. Então, se o aluno acerta ou erra, se ele acerta, supõe-se que a habilidade está então ali já constituída e pronta, né, no educando. Se ele erra, então isso é para nós um diagnóstico que eu preciso então trabalhar essa habilidade e é isso que está faltando no nosso educando. Vamos ver um exemplo aqui da nossa avaliação diagnóstica aí do segundo, né, do segundo bimestre. Esse aqui é o item número 1 da avaliação diagnóstica, o primeiro item da nossa segunda avaliação diagnóstica. Nós utilizamos o descritor D35, né? O descritor 35 diz assim: associar informações apresentadas em lista e ou tabela simples aos gráficos que a representam e vice-versa. O que o descritor está buscando aqui nesse momento? Qual é a habilidade que o descritor quer diagnosticar no aluno? Observa que o descritor quer saber se ele tem a capacidade de associar uma informação que está apresentada em lista ou tabela e pegar essa informação e encontrá-la e representá-la em um gráfico, né? Essa é a habilidade, transpor uma informação que está na tabela para um gráfico. Veja, essa é a habilidade. Vou pegar a informação que está contida aqui na tabela e transpor para o gráfico. Bom, esse item, pelo diagnóstico que nós vimos, pelo gráfico que nós apresentamos, foi o que teve maior índice, né? O item 1 foi o que teve maior índice. Parece, então, que essa habilidade tem sido já bem trabalhada e constituída já no nosso educando. Mas essa habilidade, veja, nós não tivemos 100%. Ainda resta, me parece que 24%, 26% ainda, né, de alunos, de educando que não possuem essa habilidade, né? Parece que o gráfico vai até 74, 70 e alguma coisa aí, 70 e poucos por cento, né? Então resta ainda uns 26, 24%, né? 24% que ainda não dominam essa habilidade. Mas veja, o descritor fala o seguinte: associar informações apresentadas em lista e ou tabela simples aos gráficos que a representam e vice-versa.
Nós chamamos a atenção aqui para a palavra gráfico, porque é o seguinte, veja que foi utilizado no item um gráfico de coluna, né? Vamos olhar aqui, um gráfico de coluna. Eu tenho uma tabela, XY, né? E tenho então aqui alguns gráficos de coluna. E se esse gráfico fosse apresentado não em coluna, mas apresentado em gráfico de barras? Olha aí, gráfico de barra. Será que o educando teria o mesmo acerto? Será que o índice também teria sido um alto índice, 70 e tantos %, como foi aí no caso dessa avaliação diagnóstica? Né? É uma questão para nós refletirmos, né? O gráfico que foi apresentado foi gráfico de colunas. Agora, será que ele consegue fazer essa transposição para um gráfico de barra? E se fosse apresentado um gráfico de pizza, por exemplo? Um gráfico circular. Porque o descritor, ele não aponta para qual tipo de gráfico será avaliado. O descritor não aponta, não especifica qual tipo de gráfico que vai ser trabalhado. Então, eu posso colocar gráfico circular, eu posso colocar coluna e eu posso colocar também barras. Isso vai depender do item, né? Da questão do item. Isso é preciso estar atento. O descritor não coloca, não especifica qual gráfico. Porém, ele diz que é gráfico. Então, eu preciso estar atento nessa construção dessa habilidade. Não apenas pensando em um tipo de gráfico, mas apresentar outros, né? Olha o item número 2. O descritor utilizado foi o 12. Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figura planas. Tá? Nós temos o item aí, olha. A bandeira oficial do Brasil possui as seguintes dimensões. Para o retângulo, 20 metros por 14 metros. 20, né, por 14 metros. A distância entre o losango e o retângulo é de 1,7 metros, né? E o raio do círculo, 3,5 metros. Considerando os dados, podemos dizer que a área do círculo é... E aí vem as opções para o educando achar aí as opções, né? Achar a resposta correta. Então, vamos analisar o descritor. O descritor faz o seguinte: resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Mais uma vez, aquela questão. Qual é a área que está sendo trabalhada aqui? A área que está sendo trabalhada aqui. A área que está sendo trabalhada aqui é a do círculo. Né? É a do círculo. Mas poderia pedir, já que temos aí a bandeira do Brasil com as suas várias figuras planas, poderia pedir do losango, poderia ter pedido do retângulo, mas pediu do círculo. Você vê que o descritor não especifica qual figura plana. Tá? Isso aí a gente precisa estar atento a isso. Veja, o descritor fala resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Ele não especifica qual. Então eu preciso estar atento na construção dessas habilidades. Olha, eu poderia trabalhar a questão de quadrado, poderia ser um triângulo, poderia ser um retângulo. Como trabalhar essas áreas, né? As áreas do retângulo. Eu poderia estar ampliando isso para trapézio, losango, círculo, né? Como foi a questão apresentada no item. Então eu preciso compreender que quando eu trabalho com um descritor, eu estou trabalhando com um ponto específico, né? Área. E a complexidade que vem no item, eu preciso estar atento para ver se esse item é um item fácil, é um item complicado, ou é um item difícil, mediano. Quem vai dizer, quem vai ampliar o grau de dificuldade do item é realmente a complexidade que nele está. Né? A complexidade que nele está. Como o item resolver problema envolvendo cálculo de área de figura plana, não é simplesmente colocar o educando para fazer o cálculo, mas é para ele interpretar, pegar a questão, olhar o que está sendo colocado, o que está sendo pedido, colocar dentro de um contexto, dentro de uma situação problema, e aí fazer com que haja interpretação. Muitos, nesse contexto, têm às vezes falado sobre questão de interpretação, de leitura, educando os alunos que às vezes não conseguem ler, não conseguem interpretar, como que vão resolver o problema matemático se não conseguem interpretar?
Mas quando chegamos nessa perspectiva, isso para nós já é um diagnóstico de qual habilidade eu preciso construir no educando. Seja questões de interpretação, sejam questões de cálculo, eu preciso diagnosticar as habilidades e aí então realizar e buscar uma forma de construir, de preencher a lacuna que está aí, que está faltando devido à não construção dessa habilidade. Ok, pessoal? Vamos continuar então no nosso exercício. Tenham todos aí um bom curso. Obrigado.